Nós vamos falar da peça Romeu e Julieta, do grupo de teatro O X do Drama. Estamos aqui no estúdio com a Luísa Leite, com o José Henrique Medeiros e com o Matheus Henrique Pereira, que são atores da peça. Tudo bem, Luísa, Zé Henrique e Matheus, como é que vocês estão? Tudo ótimo, tudo certo. Maravilha, obrigado de vocês terem vindo aqui por contar um pouquinho dessa peça tão atraente e importante. A peça Romeu e Julieta, com certeza, é uma das peças de teatro mais encenada em todos os tempos. Conta a história de dois adolescentes que se apaixonam loucamente e acaba numa tragédia. E nós vamos conversar aqui sobre o que está por trás desse enredo que chama tanto a atenção das pessoas, né, Luísa? Exatamente. Romeu e Julieta acaba sendo uma coisa bem atual, assim, né? E por ter sido contada essa história diversas vezes, a gente resolveu fazer uma versão diferente. Que em vez de Romeu e Julieta, a gente vai fazer Romero e Juliana. Que é uma versão mais caipira, onde as coisas não são exatamente iguais, mas acaba sendo a mesma história. Puxa vida, até agora me surpreendi também, não sabia ela não tinha contado isso antes, né, Zé Henrique? É verdade. E esse processo de chegar nesse caipira, né, que a Luísa comentou, foi um processo muito do grupo, do todo. Então a gente se reuniu para fazer Romeu e Julieta, mas nas discussões, nas descobertas, nas pesquisas que a gente fez em grupo, a gente chegou a essa linguagem do caipira e trouxe essa linguagem que, assim, que, modéstia à parte, ficou sensacional e a gente está aí trabalhando até hoje com ela. E daí, Matheus, como é que é esse desafio aí de trazer para o contexto aqui de Itapetininga, aí, do sertão aqui do interior, o Romeu e Julieta? Então, acho que dentro da obra do Romeu e Julieta já tem muitas adaptações. Então, a gente tentou buscar uma coisa diferente e que aproxime do público. A gente traz piadas que são mais locais. Então, acho que isso tudo ajuda a conquistar a atenção do público, além do que já é de muito atrativo no Romeu e Julieta. Já. Então, e eu vou pedir para vocês falarem, né, desse enredo tradicional aí do Romeu e Julieta, antes de falar da adaptação, como é que vocês enxergam essa trama que o William Shakespeare criou? Bom, eu vejo como uma leitura assim de um amor que é proibido, né? Mas ele acaba sendo muito radical, digamos assim, porque na história eles se conhecem, tipo, em 3 dias no máximo e acaba numa tragédia completa, né? E isso coloca a gente para pensar, né? Porque são famílias completamente distintas. E a família da Julieta, ela é uma família rica e a gente vê que ela é uma menina dentro de casa, que ela é obrigada a casar com um cara que ela mal conhece. Então, o que isso vai fazer com as nossas crianças, né? Com a nossa juventude, isso de ser preso dentro de casa, sabe? É uma coisa que a gente vê muito no atual, eu acredito. E também acho que tem a coisa dos amores passionais, né? Os crimes passionais, né? Que acontecem até hoje, a gente vê tanto. E engraçado que Shakespeare, na sua inteligência magnífica, né? Há 500 anos atrás já falava sobre coisas que a gente ainda está falando. Sobre brigas de família, brigas por pedaço de território, amores passionais. Então, a peça, apesar de ter sido escrita 500 anos atrás, ela ainda é muito atual, né, na sua literatura, no seu contexto. E eu acho que é isso que atrai tanto quem monta, os atores, os artistas, a sempre estarem montando, porque a peça Romeu e Julieta não para de ser remontada, né? Por várias versões, filmes, cinema, né? A todo tempo a gente tem um Shakespeare apaixonado da vida, sabe? Um filme como esse, que é atual, ou então uma releitura mais atual. É muito interessante o que Shakespeare fez há tantos anos atrás, né? É legal o ritmo, né, também da história. Ele ganha ela e ela ganha ele tão facinho, assim, tão rápido. E aí depois tudo já se perde tão rápido também e traz um choque. Eu acho que isso é a velocidade, né, dos sentimentos, né, a intensidade, né, que eles sentem, que se apaixonam, né? Uhum. É interessante o que o Matheus e o José Henrique falaram, né, dessa velocidade, que é uma coisa muito comum do mundo de hoje, né? Nós estamos num mundo muito rápido. E eu quero saber dos nossos atores o que eles podem dizer a respeito
sentimento desenfreado dos adolescentes, eles que são adolescentes, inclusive, para contar para a gente se hoje eles enxergam uma história possível, uma situação parecida com essa nos dias de hoje, com os adolescentes de hoje, Júlia. Desculpa, Luísa. Eu enxergo, sim, porque existem muitos casos ainda no Brasil, né, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, onde você vê uma menina fugindo de casa para encontrar um namorado. Situações tão rápidas de gente se conhecendo, principalmente na internet, né? Onde vai fugir para encontrar essa pessoa e você não sabe a procedência dessa pessoa. Uma coisa muito atual, uma realidade imensa. Sim, acho que também muito devido a proximidade da informação, né? Hoje a informação ela chega muito rápido e eu acho que isso faz com que os adolescentes, né, os jovens de hoje, também tenham esse dinamismo na hora de se apaixonar, na hora de se envolver. E então, eu achei essa parte também bem interessante do que é proposto no texto, né? Porque, como acho que o Matheus falou, que é intenso, 3 dias eles já tinham se conhecido, no outro dia casado, no outro dia a tragédia, né? E muito devido à intolerância de família também, né? Que também é uma coisa atual da intolerância das famílias com seus filhos, né? E eu acho que isso acaba também dando mais vontade deles quererem ficar juntos e se encontrarem, né? Sim, o amor proibido. Acho que o paralelo, assim, do que acontece na história desse amor rápido, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, principalmente pelo que o Zé falou, dessa rapidez ali na conexão. Você tá muito... A rede social, ela propõe muito rápido a conexão entre as pessoas, de formas, assim, até, como posso dizer, meio rasa, mas que as pessoas veem muito valor. E às vezes até uma dificuldade de ver uma conexão real. Eu acho que isso é um paralelo importante. E também a desconexão, né? Desconexão. Como bloquear hoje em dia, quando você elimina as pessoas da sua vida, hoje é bloqueando, né? Então também tem toda essa agilidade nos relacionamentos hoje, né? Tanto no se aproximar, quanto no se afastar e tudo mais, é bem dinâmico mesmo. Sim. E muito interessante, né, o que o Matheus falou. Eu queria que eles nos contassem aí como é que eles enxergam também esses sentimentos aí tão intensos, né, que faz parte da vida dos adolescentes, nesse mundo digital, né, nesse mundo fluido, né, que nós estamos vivendo hoje. Como é que eles podem dizer para a gente que funciona essa dinâmica hoje, Luísa? Bom, eu na pandemia vivi bastante essa dinâmica, né, de conhecer várias pessoas na internet, ter muitos amigos virtuais. E eu acho que quando eu saí dessa bolha foi meio que um choque à realidade, sabe? Voltar para a escola, para os lugares, ao ar livre, conhecer pessoas novas. Porque mesmo os adolescentes, eles tinham outra linguagem, sabe? Eles viviam como se eles ainda estivessem dentro de casa na internet. Eles não tinham a mesma linguagem, a mesma forma de conversar. E até os adolescentes voltarem à rotina do dia a dia, já estava completamente diferente. Nossa, eu também lembro bastante da pandemia, que eu ansiava muito pela volta do contato com as pessoas, mas quando eu cheguei, assim, tive contato real, eu estranhei um pouco, porque eu já tinha desacostumado, já era uma outra dinâmica. Não sabia mais conversar, não sabia mais né? conversar, Nem com os próprios exatamente. amigos, ficava muito estranho. Então, e uma coisa que eu acho bem relevante é que no mundo de hoje você tem contato com a pessoa ali a todo momento. A pessoa ali meio que está disponível a todo momento, ela está com o celular ali toda hora. E lidar com o silêncio, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, lidar com o silêncio do outro, assim, que é uma coisa normal, né? Mas a questão da internet, da rede social, acho que potencializou isso. De você querer o contato da pessoa o tempo todo e às vezes não saber lidar com uma naturalidade de uma relação, que é um silêncio, ter a calma realmente de esperar o momento do outro. Então acho que tem essa... Eu acho que o mundo foi se tornando mais urgente, né? Mais Acho urgente, que a pandemia trouxe isso, que o está falando da pandemia, trouxe essa urgência, né? Do contato, de resolver, de estar, de fazer, de se apaixonar, de terminar, de bloquear, não é? E o Zé Henrique falando de urgência, eu vou perguntar para ele sobre o Romeu e Julieta, que tem essa urgência, né, de desenvolver essa paixão aí naquele momento com muita rapidez, né? Então isso também diz respeito àquela peça lá do Shakespeare que eles estavam falando de 500 anos atrás, né, Luísa? Sim, eles têm uma urgência de ficar juntos, sabe? E eu vejo bastante isso também quando eu tô no palco. Quando principalmente com crianças, né, pessoas jovens,
que eles não conseguem ficar quieto, não conseguem ficar parado, é uma gritaria, querer participar, querer ir dentro da peça, porque eles não têm essa paciência de esperar, para eles tem que ser tudo rápido. Um vídeo de TikTok, por exemplo, sabe? Para eles tem que ser, tipo, 3 segundos, acabou, passa pro próximo. Eu queria mencionar que o personagem da Luísa e do Matheus, que é respectivamente a Julieta, a Juliana, e o Romero, o Romeu, eles têm ansiedade, e eles conseguem fazer um elogio aberto aqui aos colegas, eles têm essa ansiedade dentro deles que está dentro da obra do Shakespeare. E isso é muito legal em cena ver, porque eles realmente são os ansiosos. Então, nós conhecemos hoje, será que a gente já pode se beijar hoje? Não, vamos esperar até amanhã. Então, é bem bacana isso que eles conseguiram trazer da obra para a criação do personagem deles. Sim, porque de um dia a Juliana ela ia casar com o coronel e o Romero, ele estava apaixonado na Rosalinda, o amor da minha vida. E daí eles já vão e se casam, uma coisa completamente fora da realidade, mas muito na realidade. Eu acho que ajuda também é que os dois sofrem uma pressão assim, familiar ali, de não, vai ter que casar com esse, não, mas com esse não, mas tem que fazer isso, não aquilo. E aí eles querem viver logo o que eles realmente querem, não outra coisa. Muito bem. E o Zé Henrique, qual é o papel? Eu sou a ama, eu sou a criada, a ama de leite, a ama da Julieta, da Juliana, que é o alívio cômico do espetáculo, inclusive. Muitos dizem que é o melhor personagem. Sim. E por que seria o melhor personagem, Zé Henrique? Eu acho que porque dentro da guerra, da ansiedade, essa coisa, a ama ela traz a coisa da uma comédia, da proteção exacerbada eu ia falar Luísa, pela Julieta, pela Julieta. Então, acho que eles falam isso, mas é porque é o alívio cômico do espetáculo, no meio dessa tensão de amor e guerra, não sei o quê. Aí vem a ama e traz um tom cômico para o espetáculo. Muito bem, eu vou pedir para a Luísa falar um pouquinho como é que ela se sentiu, ela que é adolescente também, aí fazendo esse papel, o que diz respeito a sentimentos que ela enxerga nos dias de hoje, o que ela pode falar sobre fazer o papel da Julieta Cabocla. Eu fiquei muito honrada com esse papel, porque foi um convite, né, do Fábio para mim, e para construir essa personagem foi um pouco difícil, acredito, porque ela já estava construída. Então eu tive que passar pelo esse processo de desconstruir e construir novamente. Porque foi uma troca, né? Antes tinha uma outra atriz que fazia, e depois eu fui convidada por ele para participar do espetáculo como ouvinte, né? Digamos assim, e depois chegar até o papel. Então, para construir ela foi bem complicado, mas eu consegui modificar e deixar do meu jeitinho. E eu também baseei bastante nas minhas relações, né? Pessoais, assim, no amor, para eu sentir, assim, para chegar no momento de ver a morte, né? Dando spoilers aqui, quem não sabe. Para quem conhece. Quem não conhece a história. Para chegar até a morte e chorar, né? Ter realmente sentimento. A gente acaba baseando na vida, né? Na realidade. Muito bem. E você, Matheus? Conta um pouquinho. Como é que foi sentir esse personagem tão intenso? Então, essa questão de intensidade acho que é muito interessante, porque a gente tem que entender os tempos do espetáculo, assim, no momento de que a gente está muito na atração ali de um pelo outro, que os dois se amam mesmo de fato, e aquilo ali você expõe, é tudo muito grande, e um outro momento que é aquele momento de morte, que você tem que entender, assim, que é outro tempo, você tem que relaxar um pouco mais e entender que ele não sabe realmente o que ele está pensando, e os pensamentos vêm assim, dentro de uma dor ali, e eu acho que isso foi, a principal dinâmica que me fez pensar bastante dentro desse papel. É um pouco complicado desacelerar, né? Digamos assim, porque o exatamente. espetáculo, digamos que ele vai num negócio muito rápido, assim, tem esse jogo teatral, e depois você tem que desacelerar, ir com calma, e tem a música que sobe, desce, então acho que essa é a maior complicação, assim, pra gente. Eu acho que tem um detalhe também, que além da gente estar falando de uma obra que tem muito sentimento, raiva, amor, e a gente está trazendo isso para o caipira, para o nosso lado. Sim, aqui. Puxar o sotaque, então, lançar um xé, então, um acho que tatuí. esse é um desafio bem legal, a gente conseguir mesclar esses sentimentos que o Shakespeare traz na obra dele com o nosso caipira e fazer isso uma coisa só. É muito bacana. Esse é um desafio que o Fábio Jureira nos propôs, assim, que é um grande diretor. É muito bacana mesmo. Para a gente que está ali vivendo, né, o processo, Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Perfeito. E
nós não podemos deixar de falar do Fábio Jureira, né? Essa pessoa Grande fantástica aí, que está à frente aí do grupo O X do Drama, né? E como o Zé Henrique bem falou, o Fábio tem essa capacidade incrível de conseguir trazer esses clássicos para uma linguagem local, para uma cultura local, né? E eu vou pedir para os nossos atores falarem agora dessa adaptação, né? Como é que é na prática aí a conversão aí desse clássico tão antigo para a nossa realidade aqui do interior. Bom, eu acredito que não é tão complicado assim, é mais trazer para as nossas linguagens, né? A gente fazer um tom meio cômico, né? No sotaque, né? A ama principalmente, eu acredito. Eu acho que tem uma coisa muito legal desse elenco que a gente está fazendo, que é o que até a gente falou esses dias num festival, que é como a gente tem pessoas de idades diferentes, né? Sim. Então a gente tem uma senhora de 72 anos, que é a Isabel, aí nós temos a Luísa, que tem 18, eu tenho 37, o outro menino tem 25. Então, esse híbrido de pessoas de idade também deu todo o caráter, né, toda a essência do que a gente está fazendo. Porque a gente pega as referências das pessoas que são mais jovens, que têm esse amor à flor da pele, aí você pega a referência das pessoas que têm 72, que já viveram uma carga e já viram muita coisa. Então, eu acho que tudo isso que a gente misturou nesse elenco também é porta do nosso trabalho, assim, que é... E é um elenco que tem bastante química também, né? Um elenco que se gosta bastante, que a gente é muito amigo, um elenco escolhido a dedo, assim, pelo Fábio, de pessoas interessadas pelo teatro, né? Que eu acho que é bem diferente esse grupo do que os outros grupos que eu já estive. Isso do intergeracional é muito do Fábio, né? Ele realmente, assim, trouxe a Isabel, que tem 72 anos, assim, trouxe ela meio que de surpresa, colocou ela ali e conseguiu adaptar para ela conseguir fazer um trabalho excepcional. Ela até falou, tipo, nossa, ele mandou subir no palco e começar a falar, o que eu tô fazendo aqui? E ela se apaixonou, toda vez ela fala, minha estreia aqui, eu amei. E daqui aqui eu não saio mais, né? Uma coisa que ela sempre falou, daqui eu não saio mais. Muito bonita. Realmente, é muito genuíno, muito bonito. O Zé Henrique falou do festival que eles participaram, eu vou pedir, começando pelo Matheus aí, contar um pouquinho como é que foi esse festival. O festival foi um sentimento, assim, muito incrível. A gente chegou e a gente já teve que ir fazer e lidar com a maquiagem. E acho que o sentimento que me marcou foi quando a gente estava fazendo e eu vendo tudo dar certo. E eu não querendo falar que aquilo lá dar certo para ficar no momento de atenção ali, para ficar preparado. Acho que aquilo foi muito bom, assim, foi um sentimento crescente de alegria por tudo estar dando certo. Esse festival que a gente está falando foi em Cesário Lange, é a terceira mostra de teatro deles lá, e é muito interessante fazer, porque você está fazendo ali para um pessoal que vai te dar um feedback depois, com uma professora do Conservatório de Tatuí, não é? Da Lila, e como outro jurado também, que são pessoas que já têm uma vivência teatral profunda, e está fazendo para eles ali, e também para as pessoas que estão ali em Cesário Lange, que é um outro público um pouquinho diferente do nosso, também é uma experiência muito bacana, assim. Sim. Foi muito bom ver as piadas dando certo, o povo prestando atenção, de verdade, sabe? Um pessoal que é tão apaixonado quanto a gente. Foi uma coisa muito boa, né? A gente recebendo, nossa, amei tal personagem, achei maravilhosa a maquiagem. Ou chorei, ou ri. Chorei, me arrepiei todo. É uma coisa muito linda. E eu acredito que, para mim, para o Matheus, é uma realização de um sonho, né? Uma coisa que estava sendo prometida há muito tempo, que a gente chegou a se inscrever num outro festival e não deu certo por causa que acabou o nosso grupo. E esse grupo X do Drama tem trazido tanta coisa boa pra gente, sabe? Tem sido uma realização mesmo de um sonho, uma família, né? Acho que dentro de desenvolvimento esse trabalho foi muito bom pra nós. Foi. Assim, eu acredito que eu e o Matheus crescemos muito como atores. Mas eu também, porque assim, apesar de eu já ter um pouquinho mais de idade que vocês, eu fiquei um bom tempo parado. E pra mim, eu acho que, por mais que eu já tenha feito muita coisa, poucas vezes eu me diverti tanto fazendo um personagem, poucas vezes eu tive uma vontade com um elenco que é acolhedor, um elenco que é bacana, então... A sua alegria dentro do festival, assim, você ressaltou várias vezes, não, esse dia foi muito bom. E eu vou perguntar para os nossos atores o seguinte, já deu para a gente perceber que o bom humor, a parte mais engraçada é o forte aí dessa encenação aí, adaptação cabocla aí do Romeu e Julieta. Mas a minha pergunta é a seguinte,
Por se tratar de uma história que envolve uma tragédia, como é que fica tratar com bom humor uma história desse tipo? Pois é, o espetáculo ele tem esse tom cômico, mas ele há um momento de transição que o espetáculo fica um pouco mais pesado, que é a partir da primeira morte do espetáculo, do primo do Romero, não é? Então, o espetáculo ali vai ganhando um outro tom, né? Então, assim, ele tem a sua comédia, mas com a direção do Fábio, voltando a ressaltar o Fábio, essa transição ela fica sutil e muito boa para quem está assistindo. Então, você consegue, né, ver dos dois lados, a comicidade e a tragédia no mesmo lugar. Mas é claro que a gente prefere ser feliz, né? Então, Sim, a comédia, ela realmente ela faz bastante parte do nosso trabalho. Acho que dentro disso tem a parte do teatro itinerante, né? Que é um grupo Exatamente. de teatro fazendo teatro, que tem toda no início ali, a introdução de um grupo de teatro que chegou numa cidade para fazer uma peça, e quando está no momento de mais profundo ali, na tristeza da peça, aí volta para cima de novo com um grupo de teatro falando que vai para outra cidade, apresentar outra peça. Que a gente relembra, né? Que que não tá acontecendo de verdade na história, entendeu? A nossa proposta é de atores fazendo teatro itinerante. E peças de Shakespeare, né? E peças de Shakespeare. Então, teatro itinerante de Shakespeare é a nossa proposta para esse espetáculo. Tanto que no festival deu muito certo, né? Deu Uma menina muito veio certo. comentar com a gente que, nossa, eu nem lembrei que era um grupo de teatro fazendo teatro, eu tava triste pra caramba. Sim, e os nossos figurinos e maquiagem foram baseados nesse grupo itinerante, não foi baseado na história em Na si. história em si, isso é muito legal. E as maquiagens de quem? Da Luísa. A Luísa é responsável pelas nossas maquiagens, gente. A concepção de maquiagem é dela. Conta um pouquinho como é que é esses bastidores aí, a parte da produção da peça. Então, nossos figurinos e as nossas maquiagens foram baseadas em espécies de pássaros. Porque como os pássaros vão de galho em galho, a gente vai de cidade em cidade. Então, nossos figurinos é uma roupa branca com um short preto e umas polainas vermelhas, que é um pássaro. Aí, cada um tinha uma espécie diferente de pássaro baseada na personalidade. Então, a Ama, por exemplo, foi uma galinha da Angola, que eles protegem seus ovos, porque ela é uma personagem maternal. Protetora, né? Protetora. O Matheus era um rouxinol, que é um personagem apaixonado, né? A gente vê essa caricatura, né, no pássaro. E eu era uma cotovia, que também é um pássaro muito meigo, gosta de cantar. Então, cada um, os primos, né, eles eram pássaros que brigam entre si. Então, cada um foi pensado, o pai, né? O pai, ele é uma coruja. E acho que foi a maquiagem que mais ficou legal, assim. Que é todo rosa, assim, dos olhos. É uma figura mais impotente, sabe? Acho que o mais legal também ficou o gavião. Porque é uma ave protetora, né? Uma ave que protege o seu próprio território. Que é o coronel. Ele não gosta da Juliana se envolvendo com outro homem, né? Coisa assim. Ele quer a esposa para ele. Bota ordem nos montecos, nos capuletos. E também tem essa coisa de cor, né? Os montecos, eles eram azuis e os capuletos, eles são rosa. Então, essa riqueza de conceitos também foi muito necessária para o festival, né? Sim. Que a gente quis fazer. E tudo isso acaba agregando na própria montagem, na própria criação dos personagens, né? Então, quando você apega a uma personalidade de um pássaro, você também consegue construir aquilo dentro da sua concepção, do seu personagem e tudo mais, né? Eu acho muito legal também a hora que a gente se desconstrói lá no palco, que a gente vira os personagens, a gente enfia... Vira os atores, né? Sim. Que a minha personagem, por exemplo, eu coloco uma saia, né? E daí já virou outra coisa. Uhum. O meu personagem também coloca uma saia. Coloca uma saia até aqui, os peitos. E fica muito bom. Não parece que é o Zé no palco. Não parece outra pessoa. A concepção, acho que uma das coisas legais do espetáculo, com certeza, está nos figurinos e na maquiagem, porque isso compõe muito o espetáculo. A gente fez uma apresentação na praça e a gente fez sem maquiagem, sem figurino, que era um ensaio aberto, digamos assim. Aí minha mãe falou, nossa, mas a Ama, esse cara aí que fez a Ama, outra pessoa, o que é isso? Não, muda bastante. Muda muito. E nós vamos aproveitar que vocês estão falando aí da parte visual, que nós temos umas fotos do espetáculo. Eu vou pedir para o Caleb, coloca as fotos para a gente aí,
Essa é a minha foto favorita. A minha também. Que a gente usou até de arte, Vocês né? pode ir falando a maioria aí, dos pode jornais falando. colocou. Aí a gente tem o seu Capuleto na frente. A senhora de 72 anos, a dona Isabel, que é a mensageira ali, que é do padre. A Julieta, a Juliana e a Ama. Bem, bem. A maquiagem do seu Capuleto ainda não estava 100% completa, porque a Sim. gente faz essa maquiagem num momento muito rápido, né? Uhum. Nossa, eu gosto muito dessa foto também. Esse é o padre. Ele é uma pomba branca. Esse é o momento do casamento, né? Muito bom, muito bom. E são quantas pessoas que... Não, essa é a minha favorita. No elenco, São É, 9, essa é eu a minha acho. somos em 9. 9 pessoas? 9. Esse é o 9 momento atores. da morte. Além de Nossa, vocês três, quais são os outros personagens? Vão contando para... Enquanto ele mostra as fotos, vocês vão Sim. falando. esse é o primo da Juliana. Tebaldo, que é o Capuleto. Tebaldo. Ele é muito bravo, ele Ele quer... é o Ele leão é o cão de, chácara, né? ele é o cão de guarda da família ali, ele é um... Né? E vamos falar também sobre essa rivalidade das famílias depois, né? Sim, O sim. que vocês podem dizer? Ali nós temos o coronel, né? Do lado aqui no... Ah, esse Seu é verdade, Capuleto? né? Esse é o momento onde os personagens estão sendo convidados para a festa, onde tudo vai acontecer. Eu com o primo. Esse palco do festival era muito Esse lindo. palco do festival, gente. Tapetininga precisa de um teatro, hein? Sim. Precisem. Esse é o momento que eles se encontram escondido, onde a Juliana tá... A cena do balcão, a famosa cena do balcão do Romeu e Julieta. Acho que aí conquista muito do público, né? Do amor dos Exatamente. dois, assim. Ah, e aí é onde a gente saiu em vários jornais. Olha só. Esse, pra vocês terem uma ideia, gente, esse aí é a nossa primeira temporada. Então os figurinos, eles ainda estavam em processo, não é? Ali você já vê um outro tipo de figurino, que depois foi se transformando e chegando no que a gente tem hoje. Isso é muito legal do Fábio também, né? A peça dele, ela não se satisfaz, assim, ela vai se construindo. É uma obra aberta, é. E essa foi um work in progress da gente, né? Isso. Onde a gente fez sem figurino, sem maquiagem, e foi metade da peça, né? Pra dar um gostinho de quero mais, digamos assim. As reportagens, né? Muito bom. Acabou? Isso aí. Acabou. Agora vocês podem falar um pouquinho aí da rivalidade das famílias, né? Que também é um outro pano de fundo importante da peça. Eu acho que os personagens que mais entram em rivalidade são os primos, né? São os Que primos. acaba na morte. Uhum. E- Mas o que eu acho legal é que assim, é uma rivalidade antiguíssima. Sim. E que né, as famílias provavelmente já se odeiam por mortes anteriores de muitos anos, mas quando isso chega lá no Romero e Juliana, lá no Romeu e Julieta, isso aí parece que meio que eles não querem muito saber dessa briga, eles querem mais saber de se amar. Mas, em contrapartida, os pais e a Ama também sempre falam, não, você não pode casar com esse maldito. Então, assim, esse sentimento de ódio fica mais ali pelos pais ali do que para eles, né? Sim. Mas assim, ele permeia muito, porque isso torna proibido esse amor, né? Porque Aham. talvez qualquer outra situação não fosse tão complicado assim deles se entenderem. Mas a questão de ser um Capuleto e um Montecchio pega muito, né? Pega muito. E ainda tem essa questão de... que não é muito claro, eu acredito, na peça, dessa questão monetária, né? Que o Romero é uma pessoa mais pobre verdade. e a Juliana é uma pessoa mais rica. Eu acho que isso conta bastante nas famílias. Porque eu acredito que na geração mais atual deles, né? Pensando como pessoas normais, eles nem saibam porque eles se odeiam, eles só se odeiam. É verdade. É verdade. E às vezes, né, essa questão do ódio ela é tão antiga que já nem se sabe mais por que se odeia. Eles sabe só são apenas que se inimigos odeiam. pra É, sempre. é E verdade. Ah, são os Montec, então eles não prestam. eles não prestam. É. Acho que fica meio implícito isso, realmente, de tipo assim, o pai coloca ela pra casar com o coronel, que é um cara bem, assim, de grana, e ela se interessa com o Montec, que é um pé rapado. Uhum. Então, acho que... E ele, quando a conhece, não tem noção de que ela é a Julieta Pois e é. que ela tem dinheiro, que é de família, não é? E eu quero saber dos nossos atores aqui se o fato de justamente romper, né, com o que está sendo ordenado aí pelas famílias, né, pela sociedade, também não vem a ser um ingrediente importante aí para que tanto o Romero como a Juliana, né, façam, na verdade, o que eles querem. É isso?
Eu acho que esse conflito causa muita rebeldia nos dois, né? Essa coisa de, eu não posso me envolver com um Montec, não posso me envolver com a Capuleto. Acaba que eles querem se envolver e acabou, não estão nem aí com essa briga de famílias, né? Sim, acho que, de uma certa forma, o público pode ver uma força ali de querer se rebelar contra algo que é imposto a eles. Então, acho que tem essa questão, realmente, no paralelo do que acontece na peça, com alguma coisa que a pessoa vive. Interessante. Muito bem. E o nosso tempo já está acabando aqui, conversa gostosa aqui, vai rápido, né? Então eu vou aproveitar, antes de fazer as considerações finais aqui dos nossos atores, pedir para eles contarem como é que vai ser agora essa segunda temporada da peça, né? Onde que vai ser, como é que está sendo planejado, para que as pessoas possam conhecer essa montagem tão diferente, né? Tão adaptada à nossa realidade do clássico Romeu e Julieta. Então, primeiro eu queria agradecer a Casa Kennedy por disponibilizar o local, tanto para a primeira e para a segunda temporada que tiveram, que foi praticamente quase tudo na Casa Kennedy. E eu acredito que essa próxima temporada, ela agregue muito mais, porque a gente está construindo um personagem novo, que é o pai, né, do Romero, que vai ser a nossa amiga Ace, que já tá no nosso elenco, ela foi pro festival, mas como personagem ouvinte, né? Como eu também fui, acho que o Matheus não chegou a ser ouvinte, né? Ele foi o primo já. Foi o primo. E acho que vai ser em outros lugares além da Kennedy, mas principalmente na Kennedy, né? Realmente a Luísa tocou num ponto-chave aí, que é agradecer a Kennedy, mesmo a Casa Kennedy, porque não só as apresentações, mas ela cede os ensaios, ela cede espaço para a gente trabalhar sempre que a gente precisa, então é um ponto aí legal de falar. E aí a próxima temporada, a gente pede para que quem esteja assistindo siga lá o X do Drama no Instagram, porque lá vai ser divulgado a nossa próxima temporada, que com certeza vai ser bem em breve. A gente ainda está acertando os últimos detalhes, não é? Sim. Mas então sigam lá a rede social X do Drama, que lá vocês vão conseguir se inteirar e saber certinho a próxima temporada. E saber também o que aconteceu, né, no final do festival. No final do festival, é verdade. Dia 31 de agosto, a gente vai estar lá de novo em Cesário Lange, torçam muito pela gente. As premiações, não é? Indicações. É importante também para ver os outros trabalhos do Fábio. Os outros trabalhos, lógico que nós estamos aí trabalhando com essa, mas com certeza já pensando nas próximas também, não é? A gente está retomando um projeto muito legal chamado Teatro Literário, que a gente vai vir aí com o flautista de Hamlet para a criançada. Estejam ligados. Muito bem. Eu vou pedir, então, para a Luísa fazer as considerações finais aí, deixar sua mensagem aí para o nosso telespectador. Bom, só agradecer por essa oportunidade muito boa de estar interpretando aí a Juliana, ou Julieta, para quem preferir. E pedir para que vão assistir a gente que tá muito legal, tá muito bonito. Mandar um beijo aí pro meu irmãozinho, e é isso. Agradecer a TVI por nos dar essa oportunidade de falar do nosso trabalho, dos nossos próximos trabalhos também. Convidar todos para que estejam sempre ligados com a nossa programação. E é isso, gente. Assim, viva o teatro e vamos nessa. Viva a cultura. Queria agradecer também o espaço da TVI e pedir para seguir o X do Drama, para ver nossos próximos projetos, para ficar ligado também nas próximas apresentações de Romero e Juliana, e é isso. Muito bem, e antes de encerrar, é importante, né, a gente fazer aqui uma homenagem aí, um reconhecimento, né, para a Valquíria Paunovic, para o Jorge Paunovic, né, que estão lá na Casa Kennedy, né, disponibilizando esse espaço tão importante para a cultura de Tapetininga, estão lá sempre lutando aí para manter essa entidade que está fazendo grande diferença na cultura da cidade. Então, a gente tem que reconhecer que não é uma batalha fácil, mas eles estão vencendo. E deixa aqui o convite, né? Como eles falaram aí, para seguir pelas redes sociais aí o grupo O X do Drama e para poder acompanhar aí esse Romeu e Julieta Caboclo, né? Que é o Romero e a Juliana, né? Que é uma peça de teatro que com certeza todos vão gostar. E agradecer a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Isso aí.